Pai. Pai, nós te agradecemos por estarmos diante do Senhor. Nós agradecemos por Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos fazer entender a Tua Palavra, Senhor. Nós viemos aprender e praticá-la. Senhor, nos ajuda esta noite, nos dá um entendimento, Senhor, abre o nosso coração para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o 2. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, possam, sem palavras, ser ganho pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos o capítulo 3 hoje, né? E vamos estudar o versículo 1 e o 2. Aqui, Pedro, irmãos, vem nos trazer uma palavra que nós temos que analisar. Pedro diz, semelhantemente. O que Pedro quer dizer com esta palavra, semelhantemente? Essa expressão liga o ensinamento anterior. Qual foi o ensinamento anterior? 1 Pedro, capítulo 2. Nós estudamos. Há um novo tema. Temos um novo tema agora. Pedro pega o ensinamento do capítulo 2 e falava sobre o quê? A obediência às autoridades e a obediência aos vossos senhores. Pedro pega esse ensinamento e traz agora para dentro do lar. Agora Pedro traz esse ensinamento para as esposas. Como ela tem que se comportar dentro da sua casa, o convívio da família, né? Pedro vinha falando sobre submissão cristã dos cidadãos às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, do 13 ao 17. E dos servos aos seus senhores. 1 Pedro capítulo 2, 18 ao 25. Nós estudamos isso, né? A submissão às autoridades e a submissão aos nossos senhores, aqueles que estão acima de nós, né? Agora ele aplica o mesmo princípio na vida conjugal. Pedro agora, irmãos, quer trazer este ensino para as esposas. Como elas devem se comportar dentro da sua casa? Como a esposa tem que ser? Qual é a reverência que a esposa tem que ter dentro do seu lar, né? Agora Pedro aplica o mesmo princípio. Qual é este mesmo princípio? A submissão às autoridades e a obediência aos seus servos. A submissão é um ato de humildade e ordem espiritual. Então, irmãos, aqui nada é forçado, não. Nada que é exigido, você tem que ser colocado debaixo do pé. Não, a gente não está falando sobre isso. Hoje em dia tem essa imagem que o homem quer escravizar a mulher, que o homem quer ser acima da mulher. Não, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando por humildade e ordem espiritual. É algo dado da parte de Deus, irmãos. É a ordenança de Deus. Não de inferioridade. Nós não estamos falando de inferioridade. A mulher é mais inferior do que o homem. Não, Deus vê a mulher e o homem da mesma forma. Deus não tem distinção não, irmãos. Pedro está dizendo, mulheres, sejam com o mesmo espírito de respeito e obediência a Deus também no lar. Olha o princípio da palavra, irmãos. Tenha o espírito de respeito e obediência a Deus. O mesmo respeito e obediência que você tem a Deus, você tem que ter dentro do lar. Pedro está dizendo, irmãos, tem princípios, não é de qualquer jeito. O mundo hoje te leva para viver de acordo com o mundo. As mulheres têm direito, as mulheres têm que mandar, têm que fazer acontecer.
Nós não estamos tirando direito de ninguém, não. Mas só que Deus ordena algo, irmãos. O Criador ordena algo. Porque é baseado, irmãos, na criação. Deus criou primeiro o homem. Então é o homem que é o cabeça da casa, irmãos. De maneira nenhuma a mulher pode ser a cabeça, porque isso vem de Deus. É o homem que é a cabeça. E a mulher é submissa ao homem. Não por escravidão, não, porque a ordem de Deus é que Deus quer desta forma. Ali em Gênesis fala que Deus faz Adão dormir no sono profundo, ele retira uma costela e daquela costela ele cria a mulher. E quando Deus entrega aquela mulher a Adão diz: olha, agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Deus fez uma ajudadora para o homem, uma auxiliadora, uma mulher para estar do lado do homem, para cooperar com o homem, irmãos. Hoje em dia, a imagem que traz da mulher é uma imagem inferior. Não. A mulher tem um grande papel dentro da casa, irmãos. A mulher tem uma grande responsabilidade a qual o homem não tem. A mulher tem mais visão, a mulher tem mais direção, a mulher sente mais as coisas do que o homem. A mulher tem mais possibilidades de edificar a sua casa, as estruturas da casa. Mas para isso, irmãos, ela tem que ter o mesmo espírito de obediência a Deus dentro do seu lar. Não pode bater de frente, irmãos. Não pode ter contenda, confusão, ser maior do que o homem, não. Porque você está desobedecendo a ordem de Deus. Glória a Deus. Olha como o mundo leva. Você é igual, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem isso, você tem aquilo. O mundo vai ao contrário à palavra, irmãos. Mas a palavra de Deus está dizendo o contrário, irmãos. A submissão é um ato de humildade e ordem espiritual. É um ato de humildade e de ordem espiritual. Mulheres, sejam com o mesmo espírito de respeito e obediência a Deus também nos vossos lares. Também nos vossos lares. Irmãos, se nós não tivermos o direcionamento da palavra de Deus, vamos andar de acordo com o mundo. E nós sabemos que o mundo é contrário às coisas de Deus. O mundo não quer que você obedeça a palavra. Não. O mundo não quer que você seja submisso à palavra de Deus. Não. O mundo quer que você seja o contrário disso, que bata de frente. Não, eu tenho direito, eu tenho que fazer o que eu posso. Mas a palavra está dizendo que você é uma ajudadora do homem. Você foi feita para ajudar o homem, para cooperar com ele. Isso é uma ordem da criação, irmãos. Não é o que estou dizendo, não, irmãos. É a criação, a ordem da criação. Porque Deus criou o homem primeiro. O homem é o cabeça da casa. Quantas mulheres hoje querem ser o cabeça da casa? Você está descumprindo com a ordem de Deus. E o contrário, quando você descumpre com a ordem de Deus, você não vai edificar a casa. A casa não será edificada. A casa só será edificada quando você tiver um espírito de respeito e obediência, a qual você obedece a Deus. Produz isso no seu lar. Aí sim você edificará a casa. Aí sim você vai saber edificar os seus filhos. Aí sim você vai saber edificar o seu marido. Porque com o mesmo temor que você tem a Deus, você vai produzir dentro da sua casa. Irmãos, nós sabemos que o testemunho fala. O testemunho fala e muito. Porque apesar de você às vezes não tem que pregar o evangelho para o seu marido, para os seus filhos, mas o seu testemunho anuncia o evangelho, irmãos. Fala das coisas de Deus. Continuando, irmãos,
vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Versículo 1 ainda. Vós, esposas, estejam sujeitos aos vossos próprios maridos. A palavra sujeitas ou submissas, no grego, significa colocar-se voluntariamente sobre uma autoridade, por imposição, mas por escolha e amor. Olha que no sentido grego, a palavra, irmãos, ó, sujeitas ou submissão significa colocar voluntariamente sobre uma autoridade, não por imposição, não por mandar, por obrigar, não, é voluntária, mas por escolha e amor. É você escolher servir a Deus, é você se dedicar a ser uma serva do Senhor, não porque eu vou para o inferno, é por isso que eu sirvo a Deus, porque serve a Deus, porque eu não quero ir para o inferno. Não, irmãos, eu sirvo a Deus por escolha e por amor. E essa dedicação, esse direcionamento, isso tem que fluir dentro da minha casa. Trata-se de uma atitude de cooperação e respeito, reconhecendo o papel de liderança que Deus deu ao marido. Olha o que eu falei, a criação, Deus criou primeiro o homem, é por isso que Deus tem o homem como cabeça da casa, porque ele foi criado primeiro. E aqui a mulher, enxergando isso, trata-se de uma atitude de cooperação, irmãos. Por que Deus criou a mulher? Para cooperar com o homem, irmãos. Aqui não é negócio de machismo, nada não, irmãos. É ordem de Deus. Porque hoje você fala isso, você é machista, você vai contra as mulheres. Não, irmãos. É ordem do Criador. A mulher para cooperar e respeitar, reconhecendo o papel da liderança que Deus deu ao marido. O seu marido é o cabeça da casa. E você tem que olhar para ele, para o cabeça da casa, sabendo que Deus colocou ele. Deus. Então, sabendo que aquele homem está ali sendo cabeça da casa, o que é que a mulher tem que fazer? Cooperar e respeitar. Não por imposição, não, mas por escolha e amor. Aqui, irmãos, em Efésios capítulo 5, Efésios 5, 22 ao 24, que a palavra de Deus vem nos dizer, Efésios 5, 22 a 24, esposas, estejamos esposas, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Senhor do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas em todos. Assim também as mulheres estão em tudo sujeitas ao seu marido. Olha o que Efésios diz, irmão. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Assim também, irmãos, o homem é o cabeça da casa. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Glória a Deus. Lembrando, essa submissão não anula a igualdade espiritual entre o homem e a mulher. O que foi que eu falei? Que Deus olha para o homem e a mulher da mesma forma. Ao fato de você se sujeitar ao seu esposo, isso não anula o olhar de Deus.
Deus vê ele, vê você da mesma forma. Olha o que Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz. Ó, agora, Gálatas 3, 28. Aqui, irmãos. Já não há judeu, nem grego, não também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferenças, irmãos. Ao fato de você estar sujeito ao seu esposo, Deus não tem diferença nenhuma. Deus vê os dois da mesma forma. É uma função de ordem, não de valor. A esposa cristã se submete primeiramente a Deus e por isso demonstra respeito dentro da sua casa ou do seu casamento. Ao fato de você obedecer a Deus, ser submissa a Deus, essa submissão tem que ser demonstrada dentro da sua casa, no meio da sua família. Isso tem que estar exalando dentro da sua casa. Nós vamos ver por que você tem que ser submissa ao seu marido, como também é submissa a Deus. Por quê, irmãos? O vosso testemunho é precioso, irmãos. O testemunho do crente, irmãos, é precioso. Infelizmente, irmãos, hoje as pessoas não estão esquentando para isso, não estão ligando. Querem viver de qualquer forma. Irmãos, devemos saber que nós estamos sendo observados a todo momento, irmãos. A todo momento há olhos que estão sobre você, há ouvidos que estão ouvindo o que você está falando. Tem pessoas que estão lá percebendo as suas atitudes. Irmãos, e devemos tomar cuidado para que essas nossas atitudes, o nosso falar, não venha escandalizar a outro, irmão. Porque o que adianta eu pregar o Evangelho, falar, ensinar e ter uma vida torta, irmãos? Isso não vai ser de valor, porque você vai olhar para mim e vai dizer: ele vive dessa forma, está querendo exemplar os outros? Não posso, irmãos, eu tenho que ser o mais correto possível. Eu tenho que olhar para a minha vida, irmãos, e direcionar para que vocês vejam Cristo em mim. Glória a Deus. No que eu falo, nas atitudes, eu tenho que me esforçar. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque é a carne contra o espírito, mas eu tenho que perseverar para que vocês vejam Cristo em mim, para que o que procede de mim, vindo da palavra de Deus, tenha efeito, irmãos. A semente a qual eu estou jogando, venha nascer, venha brotar. Então é fundamental. E Pedro pega esse testemunho dos crentes diante dos ímpios, ele pega e traz para dentro da casa. Agora você tem que testemunhar dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, do seu marido, seus parentes. Eles têm que ver Cristo em você. E como é que vai ver? Sendo submissa ao cabeça da casa. Sendo submissa. Quantas mulheres querem tomar o lugar do marido? Quantas, irmãos? Estão desobedecendo a palavra de Deus. Não ouvem o marido, querem tomar a frente das decisões. Lembre-se que você é uma cooperadora, uma ajudadora. O marido vai dar uma decisão, uma direção. Você vai sentar com ele, vai analisar se está certo. E se tiver algo errado, é com amor, irmãos, que você vai tentar consertar. É com respeito. Não é de qualquer jeito, irmãos. O versículo 1 ainda, irmãos, para que também, se algum não obedece à palavra, agora que nós vamos ver o testemunho dentro de casa,
para que também, se alguns não obedecem à palavra. Pedro se refere ao marido incrédulo, ou que não segue o evangelho. Em muitos lares do primeiro século, as mulheres se convertiam antes dos maridos. Naquele tempo lá, irmãos, lá no primeiro século, as mulheres eram que mais se convertiam, né? Pedro instrui as esposas sobre como viver com o marido que não crê. Não por confrontação ou insistência verbal, mas por um testemunho de vida. Olha o que Pedro está falando. Você não vai ganhar seu marido por confrontamento, por confusão, por briga, por forçar. Não, por insistir. Não, irmãos. Olha o que Pedro diz, ó, mas por um testemunho de vida. A sua vida falar Cristo. Como eu vou falar Cristo dentro da minha casa? Sendo submissa ao seu marido, obedecendo, amando, contribuindo com a vida dele, irmãos. Agora Pedro diz, ó, no 3 ainda, no versículo 1, irmãos, ó, possam sem palavras ser ganho. Olha o testemunho frutificando. Possam sem palavras ser ganho. Versículo 1 ainda. Essa é uma das frases mais belas do texto. Pedro ensina que o testemunho silencioso da esposa crente tem poder de ganhar o coração do marido. Olha que coisa, irmãos. Ó, o testemunho silencioso da esposa crente tem poder de ganhar o coração do marido. Glória a Deus. Não com discursos, mas com caráter, paciência e amor. Olha as armas: caráter, paciência e amor. Você pode ganhar o coração do seu marido incrédulo, que não teme a palavra de Deus. Caráter, paciência e amor. Sem palavra alguma. Não significa nunca falar de Deus. Não é que você não vai falar. Você vai testemunhar do Senhor. Vai chegar momentos que você vai ter que falar de Cristo. Vai ter momentos que você vai botar a mão, você vai orar por Ele, vai testemunhar do que você serve. Mas sim não tentar convencer pela discussão, e sim pelas atitudes. Você não vai convencer, irmãos, com discussão, não, mas por suas atitudes. As suas atitudes que fluem dentro da sua casa, aquilo que exala de você, é essas atitudes que vão falar, irmãos, que vão anunciar o Evangelho. Lembra o que eu falei, ó? Caráter, paciência e amor. E Pedro vai dizer, ó, mas sim não tentar convencer por discussão, não, e sim pelas atitudes. As ações falam mais alto que as palavras. As suas ações vão falar mais alto do que as palavras, irmãos. Irmãos, nós devemos entender, irmãos, que quando servimos o Senhor, nós não vivemos mais para nós, irmãos. Erra o crente quando acha que é crente e quer viver como ele acha que tem que viver, irmãos. Essa não é a vida de um crente, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, se eu não me engano. Paulo diz, ó, já estou crucificado com Cristo. Aí Paulo diz algo fundamental: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida agora, irmãos, não é mais eu,
Não é mais você, é Cristo, irmão. É Ele que tem que exalar, é Ele que tem que ser visto. E quando eu tenho Cristo no meu coração, as minhas ações falam mais alto do que palavras. As minhas atitudes, irmãos, vão falar, vão exalar de Cristo, sem palavra alguma. O que você era antigamente? O que você fazia antigamente? Como você tratava o seu marido? Como você tratava o seu companheiro antigamente? Hoje você se depara com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, as suas ações falam mais alto do que as palavras. Eu tenho que ter um caráter, paciência e amor. Eu tenho que ser transformado. E essa transformação, irmãos, vai abalar a minha casa. As pessoas vão ver a minha diferença. As pessoas vão ver que eu não brigo mais, eu não discuto, eu não saio na mão, mas não. Agora eu vou orar por você. Agora eu vou te abençoar. Mesmo que eu sei que está numa situação errada, mas eu vou clamar a Deus para que Deus toque no coração dele, traga ele para a verdade. Eu não vou querer fazer com minha força, discussão, não. E sim pela atitude, e sim pelas ações que falam mais alto do que as palavras. Cristo sendo visto na sua vida, dentro da sua casa. Não sei se os irmãos já ouviram falar de John Wesley. John Wesley disse que aprendeu mais teologia com a sua mãe dentro de casa do que nas escolas. Olha, este homem aprendeu mais teologia dentro de casa com a mãe do que na faculdade. Este homem foi um grande pregador, John Wesley. Se os irmãos quiserem ver, procure no YouTube para ver. Foi um homem de Deus. Mas ele disse que aprendeu dentro de casa com a mãe dele. Imagina o testemunho dessa mãe dentro de casa, como é para abalar o filho vê algo diferente na mãe. Imagina que essa mulher não era submissa a Deus, obedecia ao seu marido, fazia tudo ali para estar no contexto da família, edificando a sua família, trazendo a sua família para a presença do Senhor, para que esse homem pudesse ser transformado pelo testemunho da mãe dentro de casa. Imagine. E nós olhamos para nós, irmãos, e procuramos só entender, analisar, será que nós estamos sendo assim dentro da nossa casa? O que é que o nosso marido está falando? O que é que nossa esposa está falando? O que é que eles acham de nós? Irmãos, a nossa vida tem que mudar, irmãos. A nossa vida tem que mudar. Se nós queremos transformação para os nossos familiares, para aqueles que estão ao nosso redor, a nossa vida tem que mudar. Não pode ser a mesma não, irmãos. Eu não posso mais tratar as coisas como eu tratava, não. Porque agora eu conheci a verdade. Procuro estar andando na verdade. Procuro estar mostrando Cristo para as pessoas. Eu tenho que dedicar a isso. Eu tenho que Paulo diz, eu me esmurro para me matar. Porque Paulo era um homem como eu e você, como todos nós. Tinha vontade, tinha desejos, mas ele disse que ele se esmurrava para matar o pecado. Porque constantemente o pecado queria voltar, ele lutava contra isso. Então assim também, irmão, nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar contra o pecado, contra os desejos que abominam a presença do Senhor. Devemos lutar contra isso. Devemos mostrar a nossa transformação em Cristo Jesus, irmãos. Se não fizermos isso, irmão, nós não vamos conseguir não, irmãos. Se nós não permanecermos crucificados na cruz, nós não vamos conseguir, porque ninguém aqui é forte. Ninguém aqui tem força para lutar com o desejo da carne. Se não for Cristo em nós, irmãos,
Não vamos conseguir não, irmãos. No versículo 1 ainda, irmãos, ó. Pelo comportamento de vossas esposas. Lá no finalzinho, pelo comportamento de vossas esposas. O comportamento, o procedimento, modo de viver, conduta. Isso quer dizer, ó, comportamento e procedimento, quer dizer modo de viver ou conduta. É o que revela Cristo no dia a dia. Como você vive dentro da sua casa? O que você expressa diante do seu marido, diante dos seus filhos? Como é o seu dia a dia? O comportamento, o procedimento, ó, o modo de você viver, o comportamento, a conduta. Isso, irmãos, ó, é que revela Jesus Cristo dia a dia dentro do nosso lar. Pedro mostra que o comportamento santo e é poderoso, é um poderoso testemunho dentro do lar. Um comportamento santo, algo que eu me espelho em Cristo, algo que eu desejo que seja formado em mim todos os dias, algo que eu tento me matar todo dia para que Cristo seja formado em mim. Ó, Pedro diz, ó, é um poderoso testemunho dentro do lar. A esposa temente a Deus, mesmo em silêncio, manifesta o Evangelho no lar, no modo de tratar, servir e respeitar. A esposa temente a Deus. Tem uma grande diferença, irmãos. Tem uma grande diferença. A esposa temente a Deus, ela teme a Deus, ela obedece. O que é que Jesus diz? Aquele que me ama obedece minha palavra, ou guarda a minha palavra. Não adianta, irmãos, estar na igreja, não adianta você estar todos os cultos, dar o dízimo, fazer tudo na igreja, se você não tem a palavra de Deus no seu coração, se você não obedecer, não vai adiantar, irmãos. É como ali, irmãos, ó, uma planta bonita, é bonita, mas tem raiz, tem vida, está bonita, linda. Pode enfeitar qualquer ambiente, mas tem vida, não tem raiz. Assim também é todo aquele, ó, que quer viver na presença do Senhor e não obedece a palavra, não tem vida, irmãos, não tem raiz, não tem como. Quando vier a insolação, vai morrer, vai murchar. Não adianta, irmãos. Essa atitude pode transformar o coração endurecido de um marido descrente, pois ele vê o poder de Deus vivido na prática. Muitas vezes você vai querer falar do Evangelho, inclinar para o Evangelho, mas, irmãos, o seu testemunho vai falar grandemente. Se você é testemunho de Cristo dentro da sua casa, você é uma pessoa que teme a Deus, que vive para Deus, Ele vai estar observando você, Ele vai ver esse testemunho. Isso não fica encoberto não, irmãos. O seu testemunho, aquele homem com o coração endurecido, ele vai testemunhar que ele está dia a dia vendo a sua vida em Cristo, no seu lar, nos seus filhos, o seu testemunho, o que você fala, o que procede do seu coração, tudo isso está brilhando nos olhos dele. Tudo está brilhando em qualquer momento, irmãos. Esse coração pode ser alcançado. A qualquer momento, esse homem incrédulo pode vir para a presença do Senhor. Glória a Deus. Esta atitude pode transformar o coração endurecido de um marido descrente, pois ele vê o poder de Deus vivendo na prática.
Agora, irmãos, no versículo 2, capítulo 3, versículo 2, ó. Enquanto consideram, vamos ver o que é que está falando isso? Enquanto consideram. A expressão mostra que os maridos estão observando atentamente o modo de viver das esposas. Eles podem não querer ouvir a pregação, mas não conseguem enxergar, não conseguem enganar o exemplo diário. Muitas vezes ele não vai querer que você fale da palavra, mas ele não consegue, enganar o exemplo diário a qual você dá todo dia, a qual você mostra. Ele não consegue. Ele pode negar não ouvir a palavra, mas o seu testemunho, ele vê, ele enxerga, mas não consegue enganar o exemplo que você dá todo dia. Porque ele está vendo, ele está testemunhando. Ver, irmão, como testemunho é fundamental, irmãos. O verbo considerar indica observar com atenção e refletir sobre o que vê. Considerar indica observar com atenção e refletir o que vê. Ou seja, o marido descrente vê Cristo refletindo na vida da esposa. Irmãos, é por isso que nós não podemos deixar ser abalados por nada. A todo momento devemos exalar Cristo, irmãos. As aflições vão vir, as incertezas, as dúvidas, a preocupação, mas deixamos isso de lado para brilhar, exalar o perfume de Cristo. Porque o marido descrente vê Cristo refletindo na sua vida. Ele vê, ele não tem como não deixar de ver. Ele não vai querer ouvir você falar, mas a sua vida testemunhando Cristo, ele enxerga. No versículo 2 ainda, irmãos, vosso comportamento castro. O que Pedro quer dizer comportamento castro? O que quer dizer castro? Comportamento castro significa puro, limpo, santo, moralmente correto. Olha a vida do crente como deve ser, irmãos. Puro, limpo, santo, moralmente correto. Isso fala. Eles vão enxergar, vão ver. Refere-se a uma vida sem malícia, sem engano, sem impureza, tanto nas ações quanto nas intenções. Uma esposa castra vive de forma digna e fiel, não deixando influenciar pelos padrões do mundo. Olha, irmãos, a esposa castra nega o mundo, não aceita os padrões mundanos. A vida dela é baseada em Deus. A vida dela é baseada na sua palavra, na palavra do Senhor. A vida de uma mulher castra é baseada no Criador. É de lá que vem, irmãos, o direcionamento para a sua vida. Não é nos padrões mundanos. Não. Você está morto para isso, se lembra? Você morreu para o mundo e seus direcionamentos. Você está morta. Você morreu. Sua pureza interior inspira respeito e confiança. Isso reflete o mesmo princípio que Paulo ensina em Tito, capítulo 2, versículo 5. Bora ver o que é que Paulo fala a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Paulo diz, irmãos. A serem discretas, castras, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que,
a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, quando andamos ao contrário disso, temos o título de crentes e andamos contrário. Olha o que Paulo diz, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando eu quero ser a cabeça da casa, quando eu quero mandar no marido, quando eu não ouço nada, eu sou direcionado pela vontade do mundo, que o mundo diz que a mulher pode, eu posso blasfemar a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, porque eu não estou obedecendo a palavra de Deus, irmãos. Eu não estou dando crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus para mim, tanto faz. Quando fala que as mulheres devem ser castras, boas donas de casa, sujeita aos seus maridos. Foi isso que a gente leu aqui, irmãos. Agora a palavrinha final aqui, irmãos, irreverente. O que Pedro quer dizer? Reverente. Vem da ideia de temor e de respeito santo, e viver com temor de Deus, e por causa disso demonstrar respeito, seriedade e humildade no trato com o marido. Olha o que reverente quer dizer. Vem a ideia de temor e respeito santo. É uma vida com temor de Deus e por causa disso demonstrar respeito, serenidade e humildade no trato com o marido. Essa reverência não é submissão. Olha, irmãos, falando de novo, não é você ser pisada, humilhada, não. Deus nunca vai fazer isso. Não é submissão cega, mas uma postura espiritual de quem confia que Deus está no controle, mesmo em situações difíceis dentro do lar. Glória a Deus. Qual é a confiança da esposa? Que Deus está no controle de tudo. Mesmo, irmãos, quando você não vê solução, quando o seu marido é duro, não está dando direcionamento que vai se converter, mas mesmo assim, o direcionamento da mulher, reverente, é saber que Deus está no controle de tudo, irmãos. Irmãos, se nós não tivermos o padrão da palavra de Deus no nosso coração, irmãos, nós não vamos conseguir. Se nós não pegarmos essas palavras, colocarmos no nosso coração e viver estas palavras, nós não vamos conseguir. Porque a intenção do mundo é de tirar isso aqui. Isso está ultrapassado, já é velho, não se adequa ao nosso século. Não. E se você vacilar, você vai tomar uma rasteira que não sabe nem de onde vem. E quando a palavra diz completamente ao contrário à intenção do mundo. Qual é o papel da esposa? Ser uma cooperadora, uma ajudadora, uma pessoa que auxilia o seu marido, uma pessoa que é reverente a Deus, que é castra, né? Uma mulher que espera e sabe que Deus está no controle de tudo, e isso ela guarda na vontade de Deus. O que é que nós aprendemos nesses dois versículos? O lar cristão é um campo missionário. O testemunho da esposa pode ser um instrumento usado por Deus para salvar o marido. A sua casa, irmãos, é um campo missionário. Aí nós vemos mulheres querendo tomar o controle, mulheres querendo fazer isso, aquilo, eu quero fazer tal lugar, vou fazer isso ali, e esquece que tem sua casa para doutrinar, tem os seus filhos para trazer na presença do Senhor. Quantas e quantas estão aí,
querendo ser pastora, querendo ser isso, querendo ser aquilo, e esquecendo, irmãos, que a sua casa é um campo missionário, onde os filhos estão jogados, o marido está na cachaça, mas estão querendo fazer lá, fazer cá, e esquece o campo missionário a qual Deus lhe deu. Esquece, o testemunho da esposa pode ser um instrumento de Deus para salvar aquela alma incrédula. Deus pode querer te usar dentro da sua casa para salvar teu marido, para o seu testemunho exalar Cristo, ele ver Cristo em você e ser transformado. A submissão piedosa não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual e confiança em Deus. Por que você é submissa ao seu marido? Por que você obedece a palavra? Porque você confia em Deus. A sua confiança não está em homens, não está em carro, não está em cavalo, não, sua confiança está em Deus. Deus é sua confiança. É por isso que você submete ao cabeça da casa, porque você sabe que Deus está no controle. Deus manda em tudo, Deus conduz tudo. Maturidade espiritual é confiar em Deus, ter a certeza que Deus está no controle, irmãos. Não perder a estribeira, tirar a mente, fugir, não tem mais jeito, não. A mulher continua na mesma firmeza, sabendo que Deus está no controle. A pureza e o temor de Deus transformam o ambiente da casa e revela o poder do Evangelho vivido. O que é que a sua vida temendo a Deus pode fazer dentro do seu lar? O que é que o seu testemunho de uma crente pode fazer dentro da sua casa? A pureza e o temor de Deus transforma o ambiente da casa e revela o poder do Evangelho vivido. Mostrar Cristo. Isso exalar de você. A vida piedosa é o sermão mais eloquente que um coração pode ouvir. O que é eloquente? Alguém que fala com facilidade, clareza, persuasão, capaz de convencer e ensinar outros através de sua comunicação. Então, o seu testemunho dentro da sua casa, irmãos, a vida piedosa, a vida com Deus, é o sermão mais eloquente que um coração pode ouvir. Então, irmãos, ainda é tempo da gente se consertar, irmãos. Ainda há tempo, irmãos. Nada está perdido, não. Ainda há tempo de se submeter à palavra de Deus. Ainda há tempo de nos pedir perdão a Deus e procurarmos agora andar uma caminhada santa, reverente a Deus. Eu sei que hoje em dia nós estamos passando dias difíceis, irmãos, que nem as igrejas estão falando mais disso. Você não é todo lugar que você vai ouvir essas palavras, não, irmãos, porque estão desprezando a palavra de Deus para viver o que eles querem. É poucos lugares que você vai ouvir falar de santidade, falar de reverência a Deus, falar de pecado, de inferno, de céu. São pouquíssimos lugares, porque a igreja hoje está se transformando para algo que não é de Deus, irmãos. Não é porque fala de Deus, é de Deus, não, irmãos. Não, irmãos. Tem que ter um testemunho, irmãos. Tem que ter Cristo exalando ali, em tudo se mostrar Cristo. E hoje, cada dia mais, está ficando difícil. Então, irmãos, mas ainda há aqueles que não dobraram o joelho diante de Baal. Glória a Deus. Ainda há. Ainda tem. Ainda tem aqueles que não beijaram na face de Baal ainda. Estão se preservando ainda. Então, que a gente possa, irmãos, ser um desses. Em nome de Jesus. Ser um dos tais, né? Que a gente possa ser um dos tais que não dobrou o seu joelho e nem beijou na face de Baal. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Glória a Deus.